esse segundo vídeo eu vou buscar falar então sobre as estruturas elementares do parentesco segundo Levi-Strauss, mas antes eu gostaria só de lembrar que eu esqueci de falar sobre o conceito de Mauss na dádiva entre a diferenciação de presente para Deus e o presente para as pessoas. E por que que provavelmente essa qualidade divina no presente estava? Porque intimamente eles também davam presentes para o próprio Deus, davam alguma coisa esperando uma reciprocidade divina. Então, tinha sempre esse caráter, né, de reciprocidade, até mesmo com o altamente transcendente, que é Deus, né? Então, por que não teria com as pessoas, né? Se o mais sagrado que eu posso entregar para Deus é um presente para uma pessoa também é extremamente sagrado, né? Um maná. Então, também funcionaria dessa forma. Levi-Strauss, então, ele tem ele lida com a diferença em que na sociologia, na antropologia, é um debate muito antigo, né? Que é a diferenciação de cultura e natureza. Onde é que acaba a cultura, onde é que inicia, olha, onde é que acaba a natureza e onde é que inicia a cultura. E ele, diferentemente de outros antropólogos, como o Spencer, que tinha uma delimitação muito concreta, Levi-Strauss não vai ser tanto. Ele vai mostrar que existe um pouco de cultura ainda na natureza e um pouco de natureza na cultura. O homem, o humano, tal como a gente conhece, o Homo sapiens sapiens, ele é um ser político, talvez, né, um zoon políticos, como diz o Aristóteles, né? Nós somos animais racionais, mas muito do instintivo ainda perpassa pelo humano, né? Tanto que a gente pode ver, por exemplo, que um tigre, de certa forma, não que ele vai aprender linguagem, mas ele pode ser domado, ele consegue ter abandonar o seu instinto de certa forma de predador, de caçador, se a gente ficar alimentando ele. Tanto que se a gente colocar ele de volta na selva depois, talvez ele não aprenda logo a caçar e quem sabe até morra. Eu já vi documentários sobre elefantes na Tailândia que passaram a vida inteira em circos e que precisam de pessoas para readaptar eles, porque eles não conhecem as ervas que ajudam eles para dores específicas, dor de barriga, onde é que eles acham sal, porque o elefante precisa comer 1 quilo de sal por dia, eles não sabem. Então precisa ir lá uma pessoa, um tailandês, que leva o elefante e mostra onde é que tem cada ervinha. Porque ele perdeu essa parte. Às vezes uma formiga vai saber instintivamente fazer as coisas, mas um mamífero ele já tem essa condição muito próxima, né, do que é um ser cultural. E da mesma forma, um humano, se ele for afastado da cultura, ele acaba perdendo ou nem sequer conseguindo desenvolver, se ele for afastado muito cedo, questões que são estritamente culturais, que são, por exemplo, regras, tabus, sensos éticos e estéticos, a própria linguagem. Então, se ele ficar afastado como um Mowgli da vida, é difícil que ele volte e que ele tenha normas de etiqueta, de um padrão francês rebuscado de sentar e colocar o avental aqui para não babar, né? É muito complicado, né? Existem vários exemplos, né? Aquelas gêmeas também que conviveram com lobos lá na Índia, que elas andavam de quatro, de certa forma, era de quatro, né? Se comportavam como quadrúpedes. Uma delas morreu e a outra eu não sei. Eu acho que ela conseguiu aprender uma média de umas 300 palavras, se não me engano, alguma coisa assim. Mas o Levi-Strauss ele se distingue muito dessa divisão certinha. O próprio Viveiros de Castro, ele fala que mais pro... Não digo pro final da vida, porque ele viveu 99 anos o Levi-Strauss, né? Mas, assim, nas etapas mais finais das suas pesquisas antropológicas, o Levi-Strauss ele já falava o seguinte, que a divisão natureza-cultura não era uma coisa profundamente concreta, de uma forma até mesmo ontológica. Ele lidava com essa divisão muito mais como um método para analisar as outras culturas. Então ele ia ver como que aquela determinada cultura enxergava essa divisão, porque ele mesmo já via que essa linha é muito tênue, é uma linha que ela é praticamente inexistente de certa forma. Ela existe e um desses fatores que a gente pode realmente verificar a existência dela, de onde provavelmente passa a natureza para a cultura, é o tabu de incesto, onde ele, nas estruturas elementares do parentesco, ele vai buscar ver como é que nasce essas regras, como é que nasce
esse tabu e ele verifica que não é um tabu natural totalmente. Pode ser natural, quando, por exemplo, ele pesquisa em alguns povos, em algumas culturas, e esses povos eles vão dizer, ah não, a gente não deixa primo casar com primo, irmã casar com irmã, pai casar com filha, e não deixa ter filhos para evitar que que os filhos deles nasçam com problemas, sejam deficientes. Então essa é uma explicação biológica, fisiológica, natural, de certa forma. Mas existem explicações que são estritamente culturais. Tanto que ele verificava que era. Eu não sei agora lembrar direitinho, mas que primos cruzados não podiam casar. E primos simétricos, eu vou usar essa palavra, mas eu não me lembro certinho agora, podiam. Só que a linhagem sanguínea dos dois era igual. Vocês têm parentesco parecido, assim, o sangue, vocês dividem o mesmo sangue. Se tiverem filho, vai nascer com problema, talvez, vai existir essa probabilidade. Mas era simplesmente uma questão cultural. Vou dar um exemplo hipotético aqui, por exemplo, ah, não, os primos por parte de pai não podem casar, mas os primos por parte de mãe podem. É uma coisa estritamente cultural. Não significa que as por partes de pai vai ter problema e os de mãe não, ou ao contrário. Na verdade, os dois poderiam naturalmente ter problemas se tivessem filhos, mas por uma questão cultural, um era permitido e o outro não era. Então, um outro exemplo também é sobre na Umbanda, no Candomblé, né? Esse exemplo foi dado em aula, em que os filhos de santo, eles não têm a linhagem sanguínea da mesma família. Eu posso ser iniciado na Umbanda, no Candomblé, e vai vir uma pessoa, sei lá, uma asiática, que vai vir lá e se iniciou também. Nunca vi ela na minha vida. Só que a gente vai ser proibido de casar também. Vai surgir um tabu de incesto porque a gente se torna filhos espirituais, estritamente cultural, estritamente pertencente a uma instituição feita, regida por regras, por um senso, né? Em que algo se torna proibido, se torna um tabu e que muitas vezes nas culturas esse tabu ele é interpretado de diferentes formas. Não necessariamente isso a pessoa vai, sei lá, ir presa. Não é exatamente esta a proibição, mas ela pode ser vaiada, né? Pode ter algum tipo de bullying, algum tipo de desprezo, as pessoas não vão te levar a sério, não vão respeitar a tua palavra porque tu é uma pessoa promíscua de certa forma, né? Então, deixa eu ver se tem alguma coisa mais que poderia falar. Ahn, uma parte assim que eu não expliquei direitinho, mas é que ele mostra que até essa coisa, a evolução, né? Muitos evolucionistas eles encaram, por exemplo, Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens como uma evolução linear e que vai indo se desenvolvendo para algo que é melhor, para algo que é cultural. E o Levi-Strauss ele já mostra que não, em todo tipo desses Homo erectus, Homo habilis, Homo sapiens, tem até mais um, o Neandertal, eles têm todos linguagem, todos eles tinham um ritual de para enterrar seus mortos. Então já existia muito de cultura antes mesmo de uma institucionalização de algo. Dá até para fazer uma referência com o Mous quando ele fala sobre as trocas antes mesmo da instituição de mercado, antes mesmo da instituição de direito e de dever. Mas era algo já muito cultural, antes de surgir propriamente dita as sociedades complexas, né? Agora, acredito que seja isso. Se tiver faltando alguma coisa, eu digo no próximo vídeo.